vale mais a pena alugar ou financiar o seu imóvel? Essa é uma pergunta que eu tenho visto muito por aí e as respostas que eu tenho visto não necessariamente estão corretas. Eu já vi muito influenciador de finanças aí falando que sempre vale mais a pena alugar, exceto se for Minha Casa Minha Vida, que as taxas são baixas. Mas e aí, será que isso é verdade? Eu fiz umas simulações para ver o que valia mais a pena e tiveram alguns cenários ali que podem ser contra-intuitivos para muita gente. Então fica até o final aí para descobrir o que vale mais a pena, alugar ou financiar. Mas primeiro um agradecimento ao Handtech Markets, parceiro aqui do canal. Se você já pensou ou se você já negocia CFD, Forex e Commodities, por exemplo, dá uma olhada lá na Handtech. Eles oferecem mais de 2.500 ativos para negociação e eles têm uma funcionalidade bem legal que te permite copiar as estratégias dos traders mais experientes. Dá uma olhadinha lá, ficou curioso, se quiser experimentar, abre sua conta aqui no link da descrição e sempre lembrando, né, que esse tipo de negociação tem seus riscos e é mais indicado para quem tem um perfil mais arrojado. Então, vamos lá para a comparação entre aluguel e financiamento. Em primeiro lugar, a gente tem que definir as premissas para a gente fazer essa comparação. Então, para o financiamento, eu estou considerando que esse financiamento ele é feito para a sua moradia. Você está financiando esse imóvel para você morar nele, não para você deixar alugado e rendendo. Outra coisa é a taxa de juros desse financiamento. Então, em geral, a taxa de juros para financiamentos imobiliários para as pessoas físicas fica um pouquinho acima da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Mas para fazer a nossa simulação, eu fui lá no site do Bacen e peguei os dados históricos de taxas de juros para financiamento imobiliário pessoa física desde 2011 para fazer a média. E essa média ficou em 12,24%. E a taxa Selic, eu também peguei lá do site do Bacen, a taxa média para esse mesmo período ficou em 9,43%. Os prazos dos financiamentos eles podem variar bastante. Então a gente vai explorar alguns prazos diferentes nessas simulações que a gente vai fazer. Mas para começar, eu coloquei ali um prazo de 30 anos para o financiamento. E eu estou usando a tabela SAC para o financiamento. A tabela SAC, ela tem as amortizações constantes. Então, a prestação que você paga, ela começa mais alta e vai diminuindo ao longo do tempo. Também existe a tabela Price, que aí as prestações são fixas ao longo do financiamento. É importante também considerar a valorização do imóvel ao longo do tempo. Eu peguei a média dos últimos anos lá do FIPZAP, que é um índice importante do mercado imobiliário. Eu peguei a média desde 2008 e a valorização ano a ano dos imóveis, em média, ficou em 8,88%. Esse dado das valorizações de imóveis, eles podem variar bastante dependendo da localização que você está. Tem cidades que valorizam muito seus imóveis ano a ano e tem cidade que os imóveis estão desvalorizando. E ela também varia bastante ao longo do tempo. Tem anos que os imóveis estão subindo muito e tem outros que o preço fica estagnado, chega a descer. A valorização média dos imóveis no Brasil, nesse último ano, por exemplo, ficou em 6%. Ela varia bastante. E para essa simulação eu não considerei os gastos de manutenção do imóvel, que normalmente para quem é dono de imóvel é maior do que para quem aluga, porque tem alguns gastos que são responsabilidade do proprietário. E agora os dados do aluguel. Para calcular o valor do aluguel em relação ao valor do imóvel, eu peguei também o índice FIPZAP. E a média, desde 2008, do valor do aluguel em relação ao imóvel ficou em torno de 0,45% do valor do imóvel ao mês. Então, por um imóvel de 500 mil, o aluguel ia ficar R$ 2.250. E é claro que esse índice também varia bastante de acordo com a localização, então, no lugar que você está, pode ser um valor diferente. E esse aluguel, ele também sofre um reajuste ano a ano. Ele normalmente é ajustado pelo índice IGPM, que ele é um indicador de inflação. Então, eu peguei a média do IGPM ano a ano, desde 2008, e a média deu 7,4% ao ano. Ou seja, o aluguel, ele em média subiu 7,4% ao ano. Tem anos em que o IGPM é maior, tem anos que o IGPM é menor, então essa variação do IGPM, às vezes até é negativa, que aí o aluguel, ele cai de preço. Esses dados históricos, eles obviamente não são garantia de que eles vão se repetir no futuro, né? Mas para a gente fazer essa simulação, esses valores estão ok. E, finalmente, as premissas sobre os investimentos nessa simulação. Eu estou considerando aqui dois cenários. Uma pessoa que está financiando o imóvel e outra que está alugando. Então, a pessoa que financia paga uma prestação e a pessoa que aluga paga o seu aluguel. Nos meses em que a prestação é maior do que o aluguel, essa diferencinha aqui que sobrou para quem paga o aluguel, ele está investindo. E nos meses que a prestação é menor do que o aluguel, aí quem está financiando pega essa diferença e aplica no investimento. Então, essa é uma premissa que eu estou considerando. E eu estou considerando que o dinheiro de cada um deles, ele vai rendendo na taxa Selic, que foi aquela que a gente considerou ali em cima, que era de 9,43% ao ano, em média. Então chega de conversa e vamos ver essas simulações, né?
Para simular, eu fiz um programinha de computador aqui. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de computação, então eu tenho que fazer valer esse diploma, né? Então, vamos lá, dar uma olhada na simulação aqui. A gente tem aqui as premissas da nossa simulação. Ó, o valor do imóvel, eu estou considerando 500 mil. A valorização do imóvel, 8,88% ao ano. A entrada de 20% do valor do imóvel. Taxa de financiamento, 12,24% ao ano, que é aquela que a gente tinha citado anteriormente. Prazo de 30 anos. O aluguel mensal é 0,45% do valor do imóvel. E o aumento do aluguel, 7,4% ao ano. E a taxa de valorização, que seria a Selic, né, a média da Selic, 9,43%. Então, olhando aqui a evolução do patrimônio de quem comprou e de quem alugou, ó, quem comprou é essa linhazinha azul aqui que vai subindo, e o patrimônio de quem alugou é a linha laranja, né? E aí tem essa escadinha aqui, porque eu considerei que a valorização do imóvel só acontece no final de cada ano. Isso aqui dá até para mudar, dá para colocar uma valorização contínua, mas para a nossa simulação aqui não faz muita diferença. E olha só, né? Nesse contexto aqui, nesse cenário, quem fez a compra do imóvel fez um negócio muito melhor do que quem alugou. Isso aí é uma coisa que não bate com esse discurso aí que a gente vê de muito influenciador de finanças por aí, né? Que fala que alugar é sempre melhor. Mas aí, é claro que ele vai falar que essas premissas aqui, elas não estão muito bem ajustadas, né? Então a gente pode mudar as premissas, ó. A gente pode colocar aqui uma valorização anual do seu imóvel, ó, 8%, parece uma coisa meio alta demais para a realidade, talvez. Então vamos colocar aqui que o imóvel valoriza 5% ao ano. Entrada 20%, uma taxa de financiamento anual 12,24%. Tá, enfim, vamos deixá-la assim. Hoje em dia ela está mais próxima de, sei lá, 11%, vamos deixar aqui. O prazo do financiamento, se você financiar num prazo menor, por exemplo, como é que fica, né? O que mais que a gente pode mudar aqui? O valor do aluguel mensal. Isso aqui tá ok, tá um parâmetro ok. Taxa de crescimento do aluguel anual, talvez 7% é muito alto para um aumento de aluguel. Vamos colocar então igual a taxa de valorização do imóvel, vamos colocar 5%. E considerando que o investimento rende um pouquinho mais aqui, sei lá, vamos colocar que o investimento está rendendo 10% ao ano. Beleza, então vamos ver como é que fica nesse cenário. Então nesse cenário aqui, ó, o aluguel e o financiamento estão bem coladinhos, ou seja, do ponto de vista financeiro aqui da continha, né, da simulação, ele está bem parecido. Óbvio que tem outros aspectos que a gente tem que considerar, né, que a gente vai falar até depois, mas do ponto de vista financeiro, os dois vão ficar com o mesmo patrimônio no final desse financiamento. Então, aqui, meio que tanto faz como tanto fez, né. Vamos ver então um outro cenário aqui do investidor que rende mais o dinheiro dele, que eu coloquei aqui, ó, valor do imóvel 500 mil, valorização 5% ao ano, um prazo de 10 anos de financiamento, um prazo menor, um aluguel igual a antes, aumento do aluguel de 5% e um investimento que rende 15%, que é um investimento, é uma valorização acima da Selic e está valorizando mais do que a taxa de financiamento que a gente colocou no imóvel. Então, para esse cenário, olha aqui, alugar faz mais sentido, porque aquela entrada que você ia dar no seu imóvel, você começa a investir já, e já que seu rendimento dos seus investimentos é maior, então ele já começa a render muito mais, e aí os juros sobre juros vão trabalhando, e nesse caso aqui vale mais a pena alugar de fato. Mas dá pra ver pelos outros cenários que a gente viu aqui que não é uma coisa tão óbvia assim, né? Não é uma coisa tão dada que aluguel é sempre melhor. E a gente pode ver aqui mais um último cenário que eu fiz aqui, que é Minha Casa Minha Vida. Que esse aqui, coloquei aqui o limite do valor do imóvel para Minha Casa Minha Vida. Coloquei valorizando 5% ao ano, que é uma... Enfim, não é tão conservador, nem tão ousado assim. Pode ser menos, pode ser mais, mas 5% parece razoável. A taxa do financiamento da Minha Casa Minha Vida. Isso aqui varia, pode ser 4%, vai até 8%. Eu coloquei aqui no meio do caminho, 6% de financiamento. E o prazo máximo do Minha Casa Minha Vida, que é 35 anos. Aluguel e uma valorização de 10% aqui. Que aí a tua valorização também está rendendo acima da taxa de financiamento. Então, para esse cenário aqui, olha como é que fica. O Minha Casa Minha Vida valeu muito mais a pena do que o teu aluguel. Isso aí é uma coisa que a gente já esperava, né? Que o Minha Casa Minha Vida é um programa de governo muito vantajoso e para quem tem a possibilidade de fazer o Minha Casa Minha Vida é bom aproveitar. Tem uma série de regrinhas que você tem que seguir e se enquadrar, então é bom ir lá no site do governo e dar uma olhada para ver se você se enquadra, mas o Minha Casa Minha Vida, de fato, é muito vantajoso. Então, essas foram as simulações ali. Eu espero que não tenha ficado muito confuso aí pra vocês. Enfim, se ficou confuso, ficou alguma dúvida, põe nos comentários que eu vou tentar responder aí da melhor maneira possível. Se esclareceu bastante também, comenta também que eu vou ficar feliz com o feedback aí sobre a simulação. E se vocês quiserem que eu disponibilize essa calculadora aí pra vocês, esse programinha aí de simulação, pede aí nos comentários que eu vou ver se eu arranjo um tempinho pra fazer isso. Que aí eu posso botar online ali, deixar os parâmetros livres pra vocês botarem aí, um parâmetro que se enquadra na sua realidade, que aí pode, quem sabe, né, ajudar algumas pessoas aí nos seus planejamentos de financiamento.
Mas essas foram só umas simulações de evolução de patrimônio nos dois cenários, mas tem outros aspectos, né? Outras diferenças entre você alugar e você financiar que a gente não pode deixar de levar em consideração, que podem ser até mais importantes, né? Tão importantes quanto ou mais importantes do que a evolução do patrimônio nos dois cenários. Quando você aluga, por exemplo, você não tem tanta liberdade, tanta flexibilidade para você reformar o seu imóvel, você decorar ele do seu jeito. Tudo tem que passar pelo proprietário. E já quem comprou o seu imóvel pode mexer nele à vontade, derrubar a parede, enfim, fazer o que quiser. Por outro lado, quando você aluga o imóvel, você tem muito mais flexibilidade, muito mais mobilidade, né? Então, por exemplo, se você arranja um emprego em outro estado que está pagando muito melhor, é muito mais fácil você encerrar o seu contrato de aluguel e se mudar do que você ter que vender a sua casa que está no meio do financiamento. Melhor e mais barato, né? Porque você vender a sua casa no meio das prestações ali, provavelmente você vai ter prejuízo com isso. O mesmo vale para quem perdeu o emprego ou então por alguma circunstância não conseguiria mais pagar as prestações de financiamento. Então, se você está no aluguel, é muito mais fácil, né? É só você se mudar para um imóvel de um padrão um pouco mais baixo, mais barato, e é muito mais fácil do que você ter que vender o seu imóvel novamente, né? Em contrapartida, quem aluga está sempre sujeito ao risco do proprietário querer o imóvel de volta, ou que vai vender, ou então que vai, enfim, ter outro fim para o seu imóvel, e daí você é obrigado a sair. E daí você tem que se mudar, e se mudar sempre é uma dor de cabeça, né? E isso é um risco que quem compra o imóvel não está correndo, mas quem aluga está sempre correndo esse risco. Comprar um imóvel não é uma coisa de curto prazo, não é uma coisa que você vai comprar agora e vender daqui a 3 anos. Para você abrir um financiamento, você tem custos também, que aliás eu nem considerei na simulação ali atrás. Tem custo para abrir seu financiamento, tem custo para você vender o seu imóvel depois. Então não é uma coisa que você vai ficar 3 anos com o imóvel e logo vender ele, né? Tem custo também, porque você vai entrar no imóvel, aí muitas vezes você vai querer fazer uma reforma ou uma decoração diferente para ficar mais com a sua cara. Então, a compra de imóvel, ela é mais vantajosa se você já tem alguma estabilidade na vida, assim. Se você já sabe que você pretende ficar nessa mesma localização e se você já tem segurança também de que você vai conseguir sustentar as prestações, que é muito importante, porque se você deixa de pagar as prestações no meio do caminho, o banco vai tomar a tua casa, né? Vai tomar teu imóvel de volta. Então, é muito importante você ter essa segurança de que vai conseguir sustentar as prestações também ao longo do financiamento inteiro. E tem um último comentário que eu queria fazer, né? Que é sobre a disciplina de você investir. Especialmente se você está optando pelo aluguel, né? Porque quem está financiando imóvel, se pagar as prestações direitinho até o final, no final das contas, no final do prazo de financiamento, vai ter um imóvel quitado lá no seu nome. Mas quem alugou, se não investiu o excedente, enfim, se não fez os aportes constantes lá para você construir um patrimônio, no final das contas, no final de um prazo de financiamento aí, vai ficar com nada lá no final, né? Então essa disciplina de investir é uma coisa extremamente importante. Não deixe de investir. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Eu espero que ajude vocês a ter um pouco mais de pensamento crítico na hora de decidir entre alugar ou financiar, ou até comprar à vista, quem sabe, né? Enfim, tem que fazer as continhas, ver se vale a pena. E é isso. Se vocês gostaram, ou se ficou alguma dúvida, ou se eu falei alguma besteira, avisa aí nos comentários. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui também os temas de vídeos que você quer ver nas próximas semanas. Muito obrigado por assistirem. Até semana que vem. Tchau, tchau.